Eu quero ler a palavra do Senhor com você, 1 Coríntios 16, 9. Diz assim: porque se abriu para mim uma porta grande e promissora, e há muitos adversários. Eu vou ler a primeira frase aqui desse versículo, e eu queria que você desse um amém, que você tomasse posse disso. Porque se abriu para mim uma porta grande e promissora, e há muitos adversários. O amém parece não veio na segunda parte. Normalmente, quando a gente olha para um texto como esse, é algo que o Senhor tem tocado no meu coração esses dias. Eu tô cheio de fé, gente, nesses dias. O Senhor tem ministrado muito ao meu coração. Eu acredito que de tempos em tempos Deus acerta o relógio dele com o seu. O que eu quero dizer com isso é que Deus ele vai lidar com o nosso atraso. Você já se sentiu atrasado? Sabe, o tempo que você olha para a sua vida e você diz, meu Deus, como eu perdi tempo com isso ou com aquilo? Ou como eu deixei de avançar em tantas coisas. Quando você olha para a própria vida e pensa, poxa, eu poderia estar vivendo coisas adiante, coisas que já poderiam estar acontecendo na minha vida, ainda não aconteceram. Parece que você está parado, está atrasado, parece que faltou pilha para o relógio. Sabe, a gente tem aquela impressão, às vezes, que volta a estaca zero, a linha de largada. Há o texto de Joel que eu acho precioso, 25, 26, onde o Senhor fala de restituição, restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, vocês comerão até ficarem satisfeitos, louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês, nunca mais o meu povo será humilhado. Eu acredito que, como disse, que Deus está alinhando o tempo dele com o seu, sabe? E quando Deus alinha o nosso tempo com o dele, a gente vive coisas extraordinárias. Parece que a gente dá um salto, parece que salta 2, 3 anos. Parece que algumas coisas que estavam retidas são liberadas da parte do céu. Eu não sei quanto tempo você não vive um rompimento na sua vida, sabe? Quando há algo que se rompe, você é solto, avança, sabe? Deus vai trazer o tempo dele e colocar na sua vida, alinhar o seu tempo com o céu. Você acredita nisso? Diga amém. Existe uma porta aberta, sabe? Eu quero colocar um tema nessa palavra, entre pela porta aberta. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Entre pela porta aberta. Você pode dizer isso para quem está perto de você? Aproveita que você está falando para essa pessoa e diz, já passou da hora de você entrar por essa porta. Existe um tempo de Deus. E é interessante o versículo que eu li, nós vamos deixar o versículo ali, porque se abriu para mim uma porta grande e promissora e há muitos adversários. É interessante porque o contexto desse versículo, Paulo, ainda que esteja escrevendo a carta aos Coríntios, né, o capítulo 16 é o último capítulo dessa primeira carta, Paulo está demonstrando um desejo, eu quero muito ir ver vocês. Ele está escrevendo à igreja de Corinto, ele está dizendo, eu quero muito ir ver vocês. Mas, nesse momento, ele estava em Éfeso, ele diz, mas não posso fazê-lo agora, porque se abriu para mim uma porta grande e promissora, e há muitos adversários. É interessante algumas coisas do contexto desse versículo, é que Paulo tinha um desejo no coração, eu quero ir ter com vocês, eu quero ir ver vocês, eu quero estar com vocês, mas abriu uma porta, e é uma porta grande, e é uma porta promissora. Então faz com que Paulo pare os planos que ele tinha diante da porta que se abriu. Paulo não sabia que essa porta ia se abrir. Paulo não estava vivendo isso naquele momento, mas ele estava plantando a igreja em Éfeso, e aí ele toma essa decisão tão preciosa, baseado naquilo que ele estava vivendo. Ele decide agora parar os planos dele para poder, então, viver esta porta que estava se abrindo. Ele escreve esse versículo.
É como se Paulo estivesse dizendo, olha, eu estou em Éfeso, eu estou plantando esta igreja e há uma chave que Deus está me dando dessa cidade. Eu acredito, queridos, que Deus está dando uma chave para a cidade de Londrina e o Senhor está dando essa chave na mão da igreja, na mão da igreja de Londrina. Quantos creem nisso? Diga amém. Chaves para você entrar onde você nunca entrou. Deus está colocando uma porta aberta diante de você. Sabe, eu não sei se você tem fé para crer nisso, que Deus escreveu o seu nome em lugares que os seus pés ainda não pisaram. Eu acredito nisso. Eu acredito nesse Deus, num Deus que eu estou vivendo o meu ordinário, a minha vida normal, e de repente, ainda que eu esteja fazendo planos, ainda que eu tenha desejos, vontades, de repente Deus abre uma porta. Essa porta é grande, essa porta é promissora. Quantos recebem isso? Amém? Mas eu preciso lhe dizer que toda porta grande e promissora, tudo aquilo de grande que vai acontecer na nossa vida, sempre existirá adversários. E Paulo diz, não apenas de adversários, ele diz de muitos adversários. E é interessante que muitas pessoas abrem mão da primeira parte desse texto por causa da segunda parte desse texto. Paulo está dizendo, gente, eu vou ficar aqui, tem muito adversário, mas é o seguinte, a porta foi aberta, ela é grande e ela é promissora. Sabe, quando Deus abre uma porta grande e promissora, acontecem coisas incríveis na nossa vida. Relacionamentos são restaurados, oportunidades são recuperadas, esperanças, elas são revividas, sabe? Deus preparou você para aquilo que está vindo logo ali na frente. E eu insisto com você que você fique ligado com isso. Existem momentos na vida que a gente precisa criar um espaço para o novo chegar. A gente precisa passar por uma poda e é hora de, às vezes, nessa poda a gente podar relacionamentos. Você gasta muita energia com pessoas que não vão te levar a lugar nenhum. E eu não estou falando de casamento, tá, gente? Porque casamento você vai gastar até dar certo. Amém? Mas existem relacionamentos, amizades que gastam e que tomam a tua energia e não te levam a lugar nenhum. Se eu pudesse te dar um conselho nessa manhã, invista em relacionamentos. Invista em amizades, sabe? José, quando entendeu da parte de Deus que o entendimento, que ele teve a revelação do sonho, José começa a construir armazéns para guardar a colheita. E eu esses dias atrás estava lendo esse texto novamente, e Deus falou comigo, Deus falou, Tarciano, os seus armazéns são os seus relacionamentos. A gente precisa um do outro, a gente precisa se relacionar, sabe? Assim como os seus clientes são o depósito, você que é aí autônomo, né? Os seus clientes são o depósito da sua prosperidade, a sua família é o depósito do seu legado e o seu casamento é o depósito da sua intimidade. Essa que é a grande verdade. Nós nos movemos em relacionamentos. Deus projeta o nosso destino para ir além daquilo que a gente possa realizar, mas Deus usa pessoas para isso. Há um nome na língua portuguesa para isso. Alteridade. Alteridade é aquilo, eu encontro no outro aquilo que me falta. Nós não somos autossuficientes. Nós não concentramos tudo em nós. Nós precisamos um dos outros. Por isso Deus nos fez assim. Daí a importância, queridos, da gente investir nas boas amizades e investir em novas amizades, restaurar relacionamentos perdidos, encontrar uma verdadeira intimidade no casamento, dentro de casa, com a família, cultivar os nossos relacionamentos. E para isso a gente precisa de tempo. Se você acha que o recurso mais limitado que você tem na sua mão é o dinheiro, né, você está completamente equivocado. O recurso mais limitado que você tem na sua mão é o tempo. O tempo passa e não volta. Dinheiro você até recupera. Mas o tempo, ele passa e não volta. O tempo é o recurso mais limitado. E a cada novo minuto que se esgota. Eu não sei o que você viveu, o que você fez com o teu sábado, ontem. Mas eu quero lhe dizer, se você fez, fez. Se você não fez, não fez. Acabou. Nunca mais você vai viver o dia de ontem. Daí a importância da gente viver com intensidade, com foco diante de Deus, aquilo que está diante de nós. Porque aquilo que passou, passou. A cada novo minuto, o tempo vai
se esgotando. E é interessante, porque eu não sei quanto tempo eu tenho na Terra, e você também não. É interessante a gente olhar a vida com essa perspectiva. A perspectiva de que nós recebemos um tempo e esse tempo está passando, está acabando. Nós sempre achamos, primeiro quando crianças, achamos que somos imortais. Depois a gente tem a falsa impressão que viveremos, e há quem alcance isso até os 100 anos. Mas a grande verdade é que você não sabe se amanhã você vai estar respirando. Por isso, a gente tem que viver o dia de hoje intensamente, entendendo isso. Sabe, você pode armazenar dinheiro, mas você não pode armazenar tempo. Me diga aqui onde tem uma loja que vende tempo. E você vai lá comprar e diz, eu estou dando meu carro aí, você me dá mais uns 2 anos de vida? Eu dou meu carro no negócio. Não. É inegociável. Por isso, a gente tem que aproveitar o tempo. Por isso, a gente precisa decidir, por favor, essa palavra, isso que eu vou falar aqui agora é para algumas pessoas muito específicas. Você precisa decidir quem fica e quem vai na sua vida. Você precisa podar. E eu achava que, quando a Bíblia falava de podar, a Bíblia fala sobre cortar galhos secos ou galhos mortos. Mas não, queridos, a poda ela se concentra nos galhos saudáveis, para que a árvore possa desviar para aquele lugar o máximo da sua energia, da sua seiva, para que aquele galho cresça ainda mais. Escute que eu vou dizer uma coisa para você, o que Deus quer manifestar na sua vida, você precisa ter essa resposta. O que Deus quer de mim? E concentrar a sua energia, o seu foco nisso, porque Deus quer frutificar na sua vida. Sabe, parar de perder tempo com coisas e com amizades que não geram vida. Sabe, tem um princípio que eu acho bem interessante, o princípio de Pareto. É 80/20. Ele diz que 80% dos resultados são gerados somente por 20% das causas. E 80% dos lucros são gerados somente por 20% dos seus clientes. E 80% do seu tempo você usa usando só 20% das suas roupas. É verdade isso ou não? 20%, no meu caso, tem uma camisa lá que eu acho que eu uso 99% do meu tempo. 80% dos frutos. 80% dos frutos vem de 20% só das suas atividades. Sabe, que a gente possa aproveitar as nossas amizades e focar nela a porcentagem do nosso tempo que realmente vai acrescentar na nossa vida. Não perca o seu tempo. Receba essa palavra. Não perca o seu tempo em rodas de crítica, de murmuradores, de fofoqueiros. Quando você fala dos outros, você paralisa. E quando você paralisa, a porta abre. Ela é grande, ela é promissora, mas você está paralisado. Tem adversários, mas você não tem coragem de enfrentá-los. Então você fica completamente estagnado. Deixa eu dizer uma coisa, pastor, é que algumas coisas ainda precisam acontecer na minha vida para que eu possa... Não, meu irmão, não vem com essa conversa por cima de mim. Tudo o que você precisa para entrar pelas portas que Deus abre, Deus já te deu antes que você nascesse. Deus não vai te dar. Deus já te deu. Olha o que diz o texto, 2 Timóteo 1,9. Deus nos chamou e Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa das nossas obras, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Ele nos deu esta graça por meio de Jesus Cristo, antes da criação do mundo. A graça de Deus em Cristo foi te dada. Repita comigo, a graça de Deus em Cristo foi me dada antes de eu nascer. Você está atrás do quê? Se o sacrifício já foi feito, a graça já foi dada. Já existe isso ao seu dispor. A vontade de Deus já está completa para você. Você nasceu na terra com tudo pronto
para viver o propósito de Deus. Olha o que diz Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, aos quais Deus preparou quando? De antemão. De antemão, para que nós as praticássemos. Sabe, Deus já preparou o destino. E o que você precisa, eu preciso, nós precisamos, é chegar lá. Antes que o pecado existisse, Deus já havia matado o Cordeiro para nos dar acesso à redenção. Apocalipse 13:8 diz: adoramos ao Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Antes dos seus problemas existirem, Deus já te deu a solução. E eu acho isso maravilhoso, porque isso muda a perspectiva de vida. A vontade de Deus já está completa para você no céu. Cabe a nós fazer com que a vontade de Deus que está no céu seja feita na terra através da nossa vida. Escute, eu não vou marcar um culto aqui para você ser abençoado. Você já é abençoado. Quando a gente entende isso, a gente não fica com a expectativa de enquanto realizamos algo, Deus vai nos abençoar. Porque somos abençoados de antemão. Efésios 1:3 diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Todas as promessas, recebe isso em nome de Jesus. Todas as promessas da Bíblia foram depositadas sobre a sua vida no dia que você nasceu. Elas estavam te esperando. Observe 2 Coríntios 1:20. Pois quantas forem as promessas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. E por isso, por meio de Cristo, nós falamos o amém. O amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Jesus é o sim das promessas de Deus na sua vida. E como que a gente responde? Com um sonoro amém. Assim seja. Assim seja. Então não é receba as promessas, mas é tome posse das promessas. Elas já estão disponíveis. Por isso, queridos, nós precisamos da fé. E a função da fé é puxar o reino do mundo de Deus para o nosso mundo. Sabe o que é incredulidade? Incredulidade é crer somente nesse mundo, no mundo inferior. Mas a fé, ela traz a realidade do assim na terra como no céu. A realidade do céu sendo trazida para a terra. Olha a definição em Hebreus 11:1, olha como é que fica nessa tradução. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. A fé é a substância do mundo invisível. Através da fé, a realidade do mundo espiritual é trazida para dentro das nossas circunstâncias. Eu acho lindo. Sabe como é que eu vejo um culto? Eu não sei como é que você vê um culto. Eu vejo um culto como esse nessa manhã, como uma brecha que Deus abre na eternidade. E a fé me tira daqui, desse lugar, da materialidade, e eu entro por essa brecha que é o culto, para o mundo espiritual. E é por isso que cultuar a Deus é tão maravilhoso. Porque a eternidade pulsa dentro de nós. Porque a gente sabe que a gente está adorando um Deus, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. E quando a vida terminar, nós o adoraremos para todo sempre. A fé, ela tem essa capacidade de nos transportar daqui para cá. E no mundo espiritual, nós nos agarramos à realidade das coisas de Deus. E trazemos para a nossa vida aqui, no dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho. A fé tem essa capacidade de trazer as realidades do mundo espiritual, do céu, para dentro da nossa realidade. Sabe, existe algo maior do que aquilo que você está vivendo. A fé é capaz de fazer com que aquilo que está contra você se torne a favor de você. A fé nos garante a vitória. Quem tem fé em Deus, diga amém.
Olha o que João escreve em 1 João 5,4. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Vamos dizer juntos? A nossa fé. A nossa fé. A fé, queridos, ela traz a realidade dentro do tempo. A fé é essa chave que abre a eternidade, que faz você ver além do aqui e do agora. Aqui agora eu posso ver desesperança, aqui agora eu posso ver tristeza, aqui agora eu posso ver angústia, mas a fé me faz ver além disso. A fé me faz ver a vitória, a fé me faz ver o céu, a fé me dá esperança pelas coisas que eu ainda não alcancei, mas que Deus já está trabalhando para que eu alcance. A fé é algo tremendo. Mesmo que agora você veja o seu corpo se desgastando com as aflições, porque como eu estava falando do tempo, a gente nasce feio e depois vai ficando lindo, e depois começa a enfeiar tudo de novo. E o corpo vai desgastando. Mas a fé, queridos, ela renova o nosso espírito. Oh, que coisa preciosa! Você já viu aí, eu já vi pessoas de 80, 90 anos que são muito mais jovens do que alguns jovens de 18, 20 anos. A fé faz isso. Por isso, nós não devemos desanimar. Olha o que Paulo escreve em 2 Coríntios 4,16. Eu amo esse texto. Por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena, ele está falando da vida e das aflições, e essa pequena e passageira aflição que sofremos, vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Por isso seja renovado no seu espírito nessa manhã. Seu propósito está escrito por Deus e você tem que trazer isso para a sua vida. Há um plano de Deus para a sua vida. Há um livro que já foi escrito. Eu gosto quando o Senhor fala em Isaías 46:9, ele diz: lembrem do que aconteceu no passado e reconheçam que só eu sou Deus, que não há nenhum outro como eu. Eu gosto disso, quando Deus diz: só existe eu, não existe outro. Ele diz desde o princípio, desde o começo, desde antes de acontecer, anunciei as coisas do futuro. Há muito tempo eu disse o que ia acontecer. Afirmei que o meu plano seria cumprido e que eu faria toda a minha vontade. Quando eu leio isso daqui, eu digo: Senhor, tu fez um plano para mim e eu quero estar dentro dele, eu quero viver esse plano. Eu quero que toda a sua vontade seja cumprida na minha vida. Escute, antes de Deus começar, Ele já terminou. Olha que coisa tremenda, Deus não diria algo para você que Ele não pudesse fazer. O futuro já está pronto. Sabe, é entender isso pela fé. Esses tempos atrás eu entrei numa casa dessa de ração, né? Eu fui comprar um veneno, e aí eu entrei dentro dessa casa de ração, e aí enquanto o rapaz foi pegar lá para mim e tal, tinha uma prateleira, e era uma prateleira com um monte de saquinho, e nos saquinhos as fotos coloridas, lindas, fotos de árvores, né? Eu olhei aquelas fotos, uma foto mais linda do que a outra, e ali falava o nome da árvore, mas não tinha uma árvore, tinha um saquinho, peguei alguma delas, umas sementes dentro, algumas até com menos do que isso. Eu peguei aquele saquinho enquanto o rapaz estava buscando o que eu havia pedido, e eu comecei a olhar para aquele saquinho e vi aquela foto, uma foto linda, mas na minha mão tinha algumas sementes. Aquelas sementes, se forem plantadas, elas trazem a realidade aquela foto, elas trazem a realidade daquela foto, elas trazem a existência àquela árvore. Mas, querido, se aquela semente não for plantada, aquilo nunca vai acontecer. Aquela realidade nunca vai acontecer. Sabe, eu coloquei
aquele saquinho na minha mão, né? Apertei assim, vi que tinha umas sementes. E eu falei, meu Deus, aqui na verdade tem uma semente, mas aqui também tem uma árvore. É que ela está num estado ainda que não foi desenvolvida, mas na minha mão aqui, e a foto era uma árvore gigante, e eu olhei e falei, meu Deus, na minha mão, eu estou pegando essa árvore, que ainda não foi plantada, mas é uma semente. E eu pensei, se essa árvore for plantada, ela vai crescer, se transformar numa árvore, e ela vai frutificar, e ela vai dar mais sementes. Se ela dar mais sementes, virão mais árvores. E aí eu comecei a viajar na maionese. Comecei a dizer, pensar comigo, não, eu não tenho só uma árvore, eu tenho algumas árvores, eu não tenho só algumas árvores, eu tenho uma floresta na minha mão. Está aqui dentro do saquinho, a essa hora o rapaz estava, o senhor vai levar o veneno? Eu já aproveitei e dei uma pregada para ele também. Mas Deus colocou dentro de um único homem, Abraão, uma nação. Dentro daquele saquinho, como disse, uma floresta. Porém, se não é plantado, não passa daquilo. Existem coisas que Deus colocou dentro de você que são maiores do que você. Deus te fez para frutificar. E é impressionante como a gente prefere ficar nesse estado de semente. Porque a árvore, a semente ela precisa ser regada, mas a árvore, ela é autossuficiente pelo lugar no qual ela foi plantada. E quantos de nós vivemos uma vida nesse estado sem nunca progredir? Sabe, plantar as sementes. Será que a gente consegue agradecer por aquilo que a gente já tem? Gente, existem coisas maiores dentro de você que são maiores do que você. Existem coisas dentro de você. Deus olhou para Moisés e disse, o que tu tem? Ele disse, não tem nada, tem um cajado aqui, uma vara. Então é isso, toca no mar e ele vai se abrir. Eliseu perguntou para a viúva, o que tu tem? Ela disse, não tem nada, eu tenho lá um pouquinho de azeite, de nada, é só para fazer morrer, e eu tenho uns poucos vasos. Eliseu disse, então é isso que Deus vai usar. Escute, você já tem tudo o que você precisa para o seu futuro acontecer. Está em você, Deus derramou sobre você, sabe? Mas isso precisa ser transformado. E aí tem aquele povo que diz assim, Deus me ama do jeito que eu sou. Eu já mando um negativo na cara da pessoa, eu digo negativo. Deus te ama do jeito que você vai ficar. Do jeito que você vai ficar quando cumprir o seu propósito. Deus te ama do jeito que Ele planejou a sua vida, não do jeito que você está. Vá para o propósito. E aí sim. Sabe, Deus prioriza. Eu vou falar um negócio aqui, talvez você não goste, mas eu vou falar mesmo assim. Deus prioriza o seu crescimento e não o seu conforto. Então tem uma porção de crente hoje que querem uma vida cristã confortável. Mas Deus não prioriza o seu conforto, Deus prioriza o seu crescimento. E no caminho do seu propósito, no caminho do seu sonho, você será testado. Deus deu um sonho para José, mas antes do sonho se realizar, ele foi para a cisterna, depois ele foi para o mercado de escravos, depois ele foi para a casa de Potifar, depois ele foi para a cadeia e então ele alcançou. Ele foi testado em cada fase. Existia na mão de José essa história que eu disse para vocês lá da foto da árvore. Existia uma foto, mas ele foi plantando as sementes. Ele foi regando essas sementes até que ele alcançasse o objetivo. Sabe? E quando você for testado, você terá duas opções. A primeira delas, você ficar perguntando para Deus, por que Deus, por que Deus, por que Deus? E tem uma porção de gente aqui nessa manhã, debaixo desse telhado, perguntando para Deus, por que Deus, por que Deus, por que Deus? Por quê, com tantos questionamentos. Mas você pode optar pela segunda opção, que é levantar e dizer, mesmo que eu não entenda agora, mesmo que eu não consiga compreender o que está acontecendo, os meus olhos estão colocados sobre ti. E eu sigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Sabe, você tem que esquecer as desculpas. Outro dia um cara disse para mim, pastor, a minha mulher não é fácil, pastor. Eu disse, rapaz, aguenta firme porque foi a mulher que Deus te deu. Ele mandou para mim,
Se essa foi a mulher que Deus me deu, imagina que o diabo então preparou para mim. Eu disse, meu filho, vai para cima que Deus vai fazer. Sabe, esqueça as desculpas. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho oportunidade. Pare com as desculpas, porque Deus está do seu lado. Escute, Deus está do seu lado. Quem entendeu isso, diga amém. 1 João 4,4. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencidos, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Quem pode dar glória a Deus por isso? O que está em você é maior, sabe? Eu não sei qual que é a sua marca. Uma porção de crente que fica falando da marca da besta, né? A marca da besta, porque vai ter a marca da besta. Meu irmão, eu tenho a marca de Cristo. Sabe, eu não sei se você já leu Apocalipse 7,3. Apocalipse 7,3, os anjos saem sobre a terra marcando os filhos de Deus. Há uma marca nos filhos de Deus. Então eu lá quero saber da marca da besta, ou do meio besta, né? O 333, é o meio besta. Não, querido, você tem a marca de Cristo em você. Quando você tem a marca de Cristo, aí levante a mão. Você foi marcado pelo Senhor, sabe? Você é um milagre pronto a acontecer. Mas para isso precisa de perseverança. Perseverar é manter-se em posição de avanço, mesmo na guerra. Perseverar é fincar os pés e não recuar. Perseverar é colocar os olhos fitos na vitória e entender que Deus nos deu o lugar de avanço. Perseverar, antes de mais nada, é não retroceder. Você já teve a impressão que você está sempre retrocedendo? Olha o que o escritor aos Hebreus escreve em Hebreus 10, 38. Olha o que Deus diz. Mas o meu justo viverá pela... E se retroceder, Deus está dizendo, não, eu não me agrado de você. Olha o texto. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Não saia do lugar que Deus te mandou ficar. Sabe, a sua voz... Pastor, como que eu planto as sementes? Eu diria que você planta as suas sementes com a sua voz. Quando você toma posse, eu falei sobre isso semana passada, mas só quero trazer esse ponto. É quando você toma posse daquilo que está dentro de você, é quando você verbaliza aquilo que está dentro. A Bíblia, queridos, ela é esse livro de sementes. E como eu planto essas sementes? Declarando cada dia uma semente dessa em fé. Como eu amo isso. Eu trouxe alguns versículos ali para provar isso para você. 2 Coríntios 4,13 diz assim, as Escrituras Sagradas dizem, eu criei, por isso falei. Pois assim nós que temos a mesma fé em Deus também falamos. Por quê? Porque cremos. Olha o que Jesus diz em Marcos 11, 22 e 23. Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-te e atire-se ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Romanos 10:8, a mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração. Isto é a mensagem de fé que anunciamos, falamos, colocamos para fora. Sabe, que você possa, eu não sei o que você anda falando, eu não sei qual que é o vocabulário que você usa, se tem o vocabulário da igreja, se tem o vocabulário do trabalho, se tem o vocabulário com os teus amigos. Eu não sei se a sua boca é aquilo que o Tiago disse ser impossível, né? Sair água amarga e doce de uma mesma fonte. Eu não sei se no teu vocabulário existem dezenas de palavrões que você usa o tempo todo, mas eu quero lhe dizer, da minha boca, querido, sai sementes de fé, sai a palavra de Deus. E quando a gente planta essas sementes, as árvores, elas se levantam, palavras de bem. Provérbios 28, 21. Salomão escrevendo diz, o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto,
Use bem as suas palavras e então você será recompensado. Sabe, faça do seu deserto um jardim. Lance as suas sementes em fé e o Senhor as fará crescer. O Senhor nos chama de jardim. Isaías 58:11. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde não para de correr água. Todo o tempo que você está falando, preste bem atenção. Todo o tempo que você está falando, você está plantando semente. O tempo todo. Ah, se você entendesse isso que eu estou te falando, a sua vida mudaria completamente. Jesus te escolheu para semear, para crescer e para frutificar. Ele te escolheu para ir. Lembra de João 15:16? Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Deixa eu te dizer, Deus não tem planos pequenos para você. E Deus criou a terra com aquilo que a gente chama de leis automáticas. A terra te entrega aquilo que você dá para ela. É interessante isso. O casamento te entrega aquilo que você dá para ele. Os filhos te entregam aquilo que você dá. A família te entrega aquilo que você dá. É uma lei, é a lei da semeadura. As mulheres têm um poder de frutificar impressionante. Dá uma semente e elas entregam um bebê para o mundo. Agora dá ódio para elas para você ver o que vai acontecer. Amém? As irmãs dizem amém. Baixinho, amém, baixinho. Não, pastor, a gente pode receber o ódio, mas a gente entrega o amor. Glória a Deus. Mas a capacidade de frutificar, a gente recebe aquilo que planta. Mas o mais maravilhoso é que a gente planta a semente e Deus nos dá uma árvore. Que coisa tremenda. Que coisa maravilhosa. Deus nos faz forte. Quando eu era pequeno mesmo, sei lá, eu acho que é uma das lembranças mais, assim, da minha infância, marcantes. Eu devia ter uns 5, 6 anos. O meu pai levava a gente para assistir um desfile no centro, lá da cidade, lá de Barbacena. No centro, lá da cidade de Joinville. E a gente foi criado na década de 80, queridos. Eu sei que não parece que eu sou dos anos 2000, mas na década de 80 eu já estava lá. E na década de 80 a gente foi criado, a primeira televisão que a gente teve em casa, meu pai comprou, eu já era, sei lá, eu tinha 15, 16 anos. A gente foi criado sem televisão, sem internet, sem nada disso. Então eu com meus irmãos, o que a gente tinha dentro de casa, porque daí tinha fora de casa, vizinhança e tal. A gente foi criado num bairro que tinha, sei lá, mais de 50, 60 parentes. Então tinha os primos, tinha aquela coisa, a gente brincava muito na rua e tal, coisas que são quase que impensáveis para hoje. Mas dentro de casa a gente tinha, uma vez o meu pai chegou com uma caixinha e tinha um xadrez dentro. E a gente, pequeno, a gente aprendeu a jogar xadrez e a gente era bom demais no xadrez, desde criança, porque era a única coisa que tinha. E eu lembro que e aí a gente tinha de vez em quando uma ocasião muito especial. Então o pai pegava, a mãe levava a gente, aqueles 5 filhos, lá para o centro de Joinville e ia fazer um desfile de uma loja. A loja chamava Hermes Macedo. Alguém lembra da Hermes Macedo? Não, né? Ah, lembro. Quem falou lembra, você pode ter certeza que estava lá na década de 80. E aí levava, e a gente via aquele desfile e tal. E enquanto todos meus irmãos estavam vendo o desfile, eu estava assim, pro lado contrário, olhando o guarda de trânsito, o policial que estava comandando o trânsito, apitando. E eu achava o máximo. Ele levantava a mão, os carros paravam. Eu achava aquilo fantástico. Ele mandava vir. Aquela autoridade de fazer o carro parar e de fazer o carro seguir, era uma coisa que me fascinava. O desfile acontecendo e eu olhando aquilo. E eu lembro que todas as vezes que me perguntavam o que eu queria ser, eu falava, eu quero ser policial. Mas não pensava em pegar bandido, nada disso. Eu só queria levantar a mão e o carro parar. E quando a gente viajava, então, nossa, quando passava, eu estou falando quando eu era criança, tá, gente? Eu já sou adulto, não é agora, não penso mais nisso, mas eu pensava, como que um policial na beira de uma estrada, pesando, sei lá, 70 quilos,
vai para a beira da estrada. Era isso que vinha na minha cabeça. E ele levantava a mão, e aquela carreta, aquele bitrem que estava vindo, um cara de 70 quilos levantava a mão, e um negócio de 20 toneladas, 30, 40 toneladas, freava e parava. E depois, mais tarde, obviamente, que eu fui entender que não se tratava daquela pessoa em si, mas do que ela representa. Se o cara não parasse, se o caminhoneiro não parasse, o que ele estava representando, o policial estava representando, toda a força da lei viria sobre aquele caminhoneiro. Por isso ele parava. Sabe, mais tarde, certa feita, enfrentando uma grande guerra, uma grande luta, Deus me trouxe isso à memória. E o Senhor disse para mim, se você estiver em mim, eu estiver em você. Quando você levantar a mão, o inferno inteiro vai parar. Não porque você é bom, mas porque por trás de você estou eu te sustentando. Toda a minha autoridade, todo o meu nome, todo o meu poder. Quando você põe isso na sua cabeça, você entende que no mundo espiritual, Deus para o inferno. Não porque os demônios param, não porque você tem poder, mas aquilo que está em você. Por isso Paulo diz, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Há uma autoridade sobre você. Deus te deu uma autoridade sobre você. Mas o que eu vejo nessa geração, é uma geração que ao invés de crescer uma árvore frutífera, cresceu uma planta amarga. Amarga. Isso é bíblico. Sabe? Hebreus 12:15. Tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga, que cresce e prejudica muita gente com o quê? Com seu veneno. Ao invés de ser uma árvore frutífera no casamento, é uma planta venenosa. Ao invés de ser uma árvore frutífera na família, é uma planta venenosa. Ao invés de ser uma árvore frutífera no trabalho, é uma planta venenosa. Ao invés de ser uma árvore frutífera na igreja, é uma planta cheia de veneno. Sementes, queridos, são testemunhos. Quais são as sementes que você está plantando? Plante sementes, porque os outros precisam. As sementes são os nossos testemunhos. Sabe, é aquilo que verbalizamos. E eu sempre digo que outras pessoas precisam saber o que Deus fez na sua vida. Você precisa abrir a sua boca, seu testemunho não te pertence, o seu testemunho pertence a outra pessoa. Pare de fazer propaganda da sua dor e comece a contar os seus testemunhos. Filipenses 1:6 diz, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la. Sabe qual é o seu testemunho? O testemunho carrega um poder tremendo. Quando você testemunha uma cura, você está declarando de que eu fui curado e Deus continua curando. Quando você testemunha a libertação de um filho, você enche o coração de fé de uma mãe que está passando pelas mesmas coisas. Quando você testemunha a restauração de um casamento, você está transbordando fé sobre o coração de um casal. Testemunhe, lance as sementes. Observe como a Bíblia está cheia disso. Olha ali, eu coloquei alguns versículos pequenos, mas olha Marcos 5,19, vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. 2 Timóteo 1,8, Paulo diz, portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Salmo 119:46, falarei dos teus testemunhos diante dos reis, sem ficar envergonhado. 1 Coríntios 1,6, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Mateus 5,16, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. A realidade do céu é liberada sobre você pelo testemunho. Testemunho. Deus mandou guardar os testamentos, se você ler Deuteronômio, Deus mandou o povo guardar os testamentos e os testemunhos. E muitos de nós guardamos o testamento, mas não guardamos os testemunhos. Tem pessoas que guardam os mandamentos, mas não os testemunhos. Os testemunhos revelam a natureza de quem Deus é.
Toda vez que Jesus encontrou o vazio, ele encheu. Todas as vezes que Jesus encontrou o nada, ele fez tudo. Todas as vezes que Jesus encontrou a morte, ele gerou vida. E todas as vezes que Jesus encontra com uma testemunha, ele derrama mais milagres. É assim que ele faz. Querido, sinceramente, se Deus nos levanta como testemunhas, seja sincero e pare para pensar nisso de forma prática. Eu estou pedindo a mesma coisa que você, mas eu vou testemunhar e você não. Sobre quem virá? Sobre quem virá? Alguém diz, uma vez, com uma saudosa memória, com uma vez, certa feita, Deus fez lá, daquela vez. Mas se a pessoa for sincera, vai dizer, mas Deus nunca mais fez nada. Mas o quê? Mas o que você fez com aquilo que Ele te entregou? Deus derrama sobre nós e nós retemos. Nós não testemunhamos, nós não falamos. As pessoas que ouvem o testemunho creem, porque a fé vem pelo ouvir. De vez em quando, eu paro e penso nos meus testemunhos e nas nossas histórias. E existem histórias que ficam empoeiradas e eu digo, eu preciso tirar a poeira de cima dessa história. E eu preciso trazer novamente esse testemunho. Quantos testemunhos? Quantos testemunhos você tem? Quantas coisas Deus fez por você? As pessoas vão contar os seus testemunhos. Há uma necessidade disso. Salmo 66, o 5 e depois o 16, o salmista escreve assim: venham e vejam o que Deus tem feito, como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. Depois ele continua e diz, venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus. O que o salmista vai fazer? Vou contar-lhe o que ele fez por mim. Olha que coisa tremenda. Você já parou, você já pegou alguém nos últimos tempos e disse, deixa eu te contar o que Deus fez na minha vida? Quanto tempo faz que não sai um testemunho da sua boca? Eu quero terminar, gente. Eu acredito em um tempo para esta casa, para esta igreja. Um tempo de cura. Uma cura da alma, mas também uma cura do corpo. Quantos testemunhos nós já contamos nesse lugar? Sabe, quando Deus muda uma situação, eu acredito na restauração das famílias. Eu acredito na restauração dos casamentos. Eu acredito que Deus encerra o luto. Que Deus pode encerrar a dor. Que Deus pode encerrar o choro. E que Deus pode colocar novos testemunhos na sua boca. Todo grande desafio de Deus, existe uma autoridade para lidar com os inimigos. Quero voltar onde eu comecei, 1 Coríntios 16, 9. Porque, como eu disse, Paulo estava cheio de planos. Paulo disse, eu estava pronto para ir vê-los. Estava morrendo de saudade. Estava no meu cronograma. Mas aí Paulo dá uma má notícia para eles. Mas eu não vou poder ir. E tem um motivo. Porque se abriu para mim uma porta grande e promissora. Eu acho isso fantástico. Quando Deus entra nos planos de Paulo, ele diz, eu sei que você está cheio de planos. Eu sei que você está pensando em fazer isso e aquilo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu estou abrindo uma porta, ela é grande e ela é promissora. Quando você lê a carta aos Efésios, quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, Paulo chegando na cidade de Éfeso, você descobre que a porta grande e promissora era uma porta para testemunhar. Deus estava revolucionando aquela cidade. 2 anos que Paulo fica em Éfeso, as pessoas começam a amontoar livros de feitiçaria em praça pública e queimá-los. Uma grande porta se abriu. Paulo estava nadando de braçada no propósito dele, que era testemunhar. E ele estava testemunhando uma grande porta também. E é interessante como Paulo cita a quantidade de adversários. Eu quero te dizer uma coisa. Quando eu comecei a pregar, você provavelmente pensou em uma porta material. Mas eu quero lhe dizer que antes de qualquer coisa, há uma porta a ser aberta
na sua vida, na sua casa, diante de você. Ela é grande, ela é promissora, ela tem muitos desafios. E ela trata-se do testemunho de Cristo na sua boca. Lá no seu trabalho, no meio da sua família, na sua casa, no meio dos seus filhos, nas pessoas que você conhece. Essa porta, ela se abre. E é interessante que quando a gente entra por essa porta, eu sou testemunha viva disso, gente. Quando nós alinhamos a nossa vida com o propósito de Deus. O que eu chamo de portas secundárias. Elas também se abrem. O Senhor derrama a bênção. O Senhor sabe que aquilo que está chegando em você está sendo transmitido. Então, portas de prosperidade se abrem. Porque o próspero em Deus, ele é generoso. Ele não pensa em reter, mas ele pensa em compartilhar, em abençoar, em cuidar. Então, o Senhor vai derramando mais, mais e mais. E entra num ciclo tão precioso. E é interessante porque Paulo vai dizer que essa porta era grande, era promissora, Deus abriu, Deus quebrou os planos de Paulo, Deus estava diante dele abrindo aquela porta, Deus estaria com ele, mas tinha muitos adversários, não era um pouco. Não era um pouco. E é impressionante como a nossa geração é uma geração que tem dificuldade de lidar com os adversários. É uma geração que não consegue perceber o adversário querendo destruir o casamento. É uma geração que não consegue perceber os adversários querendo dizimar a família. É uma geração que não consegue perceber. Então é uma geração que está sempre com foco naquilo que se vê. A culpa é o outro, a culpa é o outro, a culpa é o outro. E o diabo está sozinho na janela, dando risada, destruindo famílias, empregos, trabalhos, negócios, acabando com tudo. Há uma porta grande e promissora diante de você. Existem muitos adversários. E eu vou lhe dar um conselho. Vai para cima, porque maior. Levante a sua mão. O inferno vai parar. Porque maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Maior é aquele. Eu quero terminar com 2 versículos de Romanos 8. Para a gente terminar juntos. O primeiro é uma pergunta. Que diremos? 2 perguntas. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Coloque aí as tuas lutas e as tuas guerras. O que diremos diante delas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O diabo arrepia quando você lê esse versículo. Esse versículo é uma semente poderosa. Vamos ler juntos? Que diremos? Se Deus é por nós. Vamos juntos. Quem será contra nós? Quem será contra nós? Se Deus é por nós. E um pouquinho mais adiante ele diz: porque em todas estas coisas. E se você ler um pouquinho antes, você vai ver que ele está falando de todo tipo de coisa mesmo. Todo tipo de luta, de guerra, de angústias, de tudo que você imaginar. Ele diz, mas o que diremos? O que diremos? Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Como eu amo esse versículo. Um Deus que diz para mim, você não é só vencedor, meu filho. Você é mais do que vencedor. Por meio, não da tua própria condição, mas por meio daquele que te amou. Alguém precisa ouvir isso nessa manhã. Jesus te ama. Jesus te ama. Você é capaz de dizer isso para alguém? Jesus te ama.